Acontece, pessoal, que os jornalistas da CNN cometeram um grande erro na hora de explicar suas matérias. Pois bem, eles citaram que quando Eduardo Bolsonaro não estava mais aqui no Brasil, teria ido para os Estados Unidos, ele já não havia sendo investigado. Acontece que sim, Eduardo Bolsonaro já vinha sendo citados várias vezes por líderes, como por exemplo líderes do PT que estavam até pedindo apreensão de passaportes. Pois bem, né, como dito e feito, a gente esperava Eduardo Bolsonaro dar uma resposta alta para a CNN, para o jornal, e diz o que realmente estava acontecendo. Vamos lá que vocês vão assistir o vídeo comigo. E a gente volta para cá, Gustavo Uribe. Hoje a gente está podendo Só uma aparecer observação. bastante aqui. O deputado tem toda a razão nas análises e avaliações dele. Mas a gente não costuma chamar Eduardo Bolsonaro de exilado, porque ele não é exilado. Ele não era nem investigado quando ele foi para o exterior. É uma percepção. Eu não era nem investigado. Eu fui para o exterior, estava o líder do PT pedindo meu passaporte e o Moraes mandando para a PGR se manifestar. Em 5 dias a PGR não se manifestou porque estava esperando eu retornar para o Brasil para dar o bote, para me humilhar e tirar qualquer possibilidade que eu pudesse de fazer o meu trabalho lícito internacional, como o próprio PGR depois falou, né, depois de 18 dias, mas falou, e o Alexandre de Moraes no mesmo dia arquivou. Mas isso para vocês parece que não é nada, né? É motivo de risada. Do deputado, o deputado Eduardo discurso. Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, por escolha própria, é deputado licenciado hoje. Porque eu quis escolha própria, porque não é você que está respondendo a até 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação e o inquérito só vieram depois que o secretário Marco Rubio disse que estava analisando sanções contra o Moraes. Sabe por que eu estou aqui? Porque pessoas iguais a vocês encaram com normalidade prender o Daniel Silveira por conta das falas, né? Dão contornos de legalidade a inquéritos que são claras perseguições. E é por isso que eu estou aqui fora, porque se eu retornar, sabe o que vai acontecer? Eu vou para a cadeia e vocês, como bons lambibotas do governo, vão dizer que foi uma prisão justa. É por isso que eu estou aqui fora, não é por outro motivo não, tá? Vamos lá, pessoal. Vocês conhecem o Jeff Chechini, né? É um advogado muito famoso aqui no Brasil, já fez várias falas e dessa vez ele cita de novo sobre o caso do Moraes e a frase das delações do Mauro Cid. Para quem não sabe, a delação do Mauro Cid, né, tem tendo aí uma tese onde o pessoal tá dizendo que não é válida. Por quê? Porque a Veja tinha divulgado prints onde haviam provas de que Mauro Cid teria sido coagido para fazer as suas delações. Então, usando a teoria dos frutos da árvore podre, que é uma teoria dentro do direito, onde se uma prova ela vem de um meio ilegal e praticamente for uma coação, essa prova deve ser anulada, ou seja, dizendo que a delação do Mauro Cid deveria ser anulada, então comparando ao caso que a gente está vendo agora. Acontece que um dos advogados, né, pediu a anulação dessa delação. O Chechini, ele fala sobre isso, ele faz uma frase dizendo de uma maneira jurídica, né, qual é o impacto disso tudo. Eu queria que vocês vissem esse vídeo também comigo. Vocês viram o que virou o Brasil? Ei, falo pra vocês agora, classe jurídica. Advogados, juristas, professores de direito, vocês viram essa? O advogado aponta a nulidade, mostra a prova da nulidade, pede o reconhecimento da nulidade e quem é punido é o advogado. Muito bem, muito bom. Estado de Direito. Isso, muito bom. O juiz faz vistas grossas às provas de nulidade, mantém a delação premiada e, como vingança, prende o cliente desse advogado chato, esse advogado xarope que está apontando nulidade. Não, isso não é totalitarismo. Isso, muito bem, mestres, doutores, causídicos, professores de direito, advogados, doutores. Muito bem, aplaudam essa ação, aplaudam essa atitude. O cliente do advogado foi preso porque o advogado exerceu a sua função e exigiu a correta aplicação da lei. Exatamente isso. O advogado pediu para que a delação premiada manifestamente nula fosse anulada. Foi tudo que o advogado fez. Foi punido. Inquérito contra o advogado. Inquérito por qual crime? A lei que eu conheço, o Código de Processo Penal que eu conheço, inquérito se instaura quando alguém pratica crime. E o Código de Processo Penal que eu conheço
o juiz não pode pedir para instaurar inquérito. O juiz ficou brabinho que o advogado... Quem que é esse advogado que quer mandar no meu tribunal? O que esse advogado tá pensando para pedir nulidade da delação que eu homologuei? O que esse advogado tá pedindo para anular o processo que eu sou a vítima? O que esse advogado tá dando pitaco aqui na minha lei, no meu tribunal? Quem ele pensa que é para querer anular a minha delação premiada? Que advogadinho ousado. Eu vou punir esse advogado. Instaura inquérito. Gente, que crime que o advogado praticou. É rir pra não chorar. É rir pra não chorar. E mais, advogado, meteu o inquérito em você porque você é ousado. Você tá sendo advogado demais. É por isso, né? O advogado tem um inquérito agora contra ele porque ele foi advogado demais. Você tá sendo advogado demais nessa minha ditadura aqui. Você tá sendo advogado demais. Tá exigindo demais a aplicação correta da lei no meu país. E vou prender o teu cliente para você largar a mão de ser otário. Agora teu cliente vai pagar essa conta. O cliente que não tem nada a ver com o caso. E um caso que não é ilegal, pelo contrário. Que o advogado exerceu seu munus público. O advogado nada mais fez do que foi agir corretamente. O advogado exerceu sua missão constitucionalmente assegurada. O advogado é essencial à justiça. Tudo que o advogado fez foi pedir justiça e a correta aplicação da lei. O que ele tomou? O inquérito. Pronto. Pronto. Isso é sim uma ditadura. Foi assim na Venezuela, foi assim em Nicarágua. Todas as ditaduras terminam com o advogado sendo perseguido. Agora, advogados combativos que enfrentarem essa ditadura, que enfrentarem esse ditador, serão perseguidos. Tá desenhado. Só faltava isso, mas aconteceu. Agora eu quero saber o seguinte. OAB, vai entrar em cena agora? Professores de direito, doutores, vocês que colocam lá no Facebook, no Instagram, doutor em direito, vocês vão se unir a nós agora? Ou vocês vão esperar todos os advogados desse processo serem presos para vocês se manifestarem? Se é que vocês não vão comemorar que advogados de golpistas serão presos, né? O direito acabou e a nossa classe é conivente com isso. Que vergonha! Isso é sim um Estado totalitário. Ser advogado agora no Brasil virou crime.